último intrudo. Raul Pompeia. Ah, nunca mais jogou-se intrudo lá em casa? Todos perdemos o amor pela loucura dos 3 dias. Os banhos monumentais, os tiroteios de limão de cheiro. Tem-se saudade e não se pode volver aos bons tempos. Às vezes, nós da família entramos em divertimentos de molhadelas, mas só em casa de amigos, raramente. Isso mesmo espancando a custo as recordações que nos ensobrecem a alegria. Em nossa casa, é que nunca mais houve intrudo. Vocês conheceram o velho Borba? Aquele bom tio, alto, magro, de cabelos alvíssimos, cortado rente, que pareciam cobrir-lhe o crânio como um barrete de linho branco. Conheceram? Viram-lhe os miúdos olhos negros, que confundiam as cintilações vívidas com as longas pestanas de fina prata, irradiadas das pálpebras como fio de luz. Lembram-se daquele queixinho ossudo, eternamente barbeado? Aquela boca expressiva, grande, que tinha sempre engatilhada uma pilhéria crepitante, explosiva, ou uma risada franca, que passava pelas falhas daquela dentadura clara e excitava-nos, a todos, com o espírito invisível comunicativo da alegria. O velho Borba era doido pelo intrudo. Quem o visse afigurar na Irmandade do Santíssimo de tocha em punho, como o cajado patriarcal de um pastor da Bíblia, opa vermelha de seda, flutuante aos ventos, com ares ao mesmo tempo de manto real e de asas brilhantes de anjo da primeira hierarquia. Quem o visse sisudo, grave, religioso, ladeando o andor da Virgem Puríssima sem olhar para as bandas, calculando o passo pela cantoria rouquenha dos padres e pela marcha sonolenta da banda militar que fechava o préstito da procissão. Quem o visse aí, somente, ou na repartição, trabalhando? Quem o estudasse por esse lado de seriedade, jamais faria dele a menor ideia. Vê-lo era nas alegrias domésticas. Vê-lo era soltar balões em São João, atrinchar perus nos banquetes íntimos e a brindar-nos, misturando afetos com graçarolas boas, impagáveis. Vê-lo era armar um presépio, coordenando atentamente pela montanha de musgo artificial os carneirinhos de pau cortado, os reis magos, grudando os anjinhos de papel. Glória a Deus nas alturas, a estrela de rabo e a paz dos homens na terra, figurada por aqueles campônios ingênuos que fala a história do Natal e que as lojas de brinquedo produzem. Boa alma. Ele era a festa em pessoa. Absorvia-se no prazer doméstico como um menino e empenhava no brinquedo os seus 60 e tantos, como se fossem 7 cândidos inocentes. O intrudo é que era o seu grande tempo. Pelo intrudo dou minha vida, dizia ele, alçando um grande limão de cera à altura de um gesto heróico. Nunca se soube de melhor artilheiro para os combates d'água. Ele era o primeiro, o invicto, a pontaria certeira e o tiro distante. Ninguém como ele. 2 meses antes do Domingo Gordo, víamos o nosso Borba gesticulando diante de um vaso de cera fundida, manejando uma forma de limões. Chamava as meninas e metia mãos à obra. Mal dormia, consumia-se a fabricar projéteis como um arsenal em tempos de guerra. Os limões, as granadas, como ele chamava, iam-se-lhe amontoando ao lado e o velho sorria triunfalmente. Só de ver avultar a montanha de esferas de todas as cores, graciosas, aveludadas, macias, irrepreensíveis.
Fazia gosto de vê-lo passear ao longo de seus obuses de cera transparente, disposto por uma mesa fora. Dir-se-ia um velho capitão encanecido na guerra, e a percorrer em revista as trincheiras inexpugnáveis do seu reduto. E o tio Borba gozava sinceramente umas cócegas marciais durante as últimas refregadas do intrudo. O olhar assumia-lhe uma expressão militar sombria. Ostentava a inflexibilidade da sua bravura. Diante de qualquer ataque, não temia o número. Tinha agilidade e sangue frio para fazer frente a 12 atiradores. Calculava os movimentos do seu adversário no jardim como um profundo estratégico. Antevia a trajetória dos limões como um velho artilheiro e regozijava-se ferozmente com o efeito dos seus tiros como um soldado que vê esboroar-se ao longo da muralha devastada pela sua peça. Um perfeito bravo. Não temia contusões, nem quedas, nem banhos, nem bronquite, nem atendia aos reclamos do cansaço do seu velho organismo. O intrudo era sério para ele como a guerra. Faz-se a guerra, dizia, pelo fogo. O intrudo é a guerra da água. Não considerava o intrudo um brinquedo, rigorosamente. Achava-o uma brutalidade necessária. Útil como exercício de agilidade, útil como ginástica de coragem, útil como expansão de certos instintos que nos vão cá por dentro. E praticava convictamente a teoria. Na história de seus combates, contava alguns episódios. Uma inflamação nos olhos que quase o cegava, proveniente da pancada violenta de um espesso limão. Alguns dias de febre, o braço direito quebrado. Nada falamos dos compromissos pecuniários e das despesas loucas que acabrunhava o intrudo. Não obstante, vir muita cera do Santíssimo tomar parte das confecções guerreiras. Há 5 anos que em nossa casa não aparece mais aqueles globos transparentes, amarelos, verdes, vermelhos, azuis, alinhados corretamente nas longas caixas de papelão, onde o tio Borba os acondicionava carinhosamente em polpas de algodão desfiado. Mesmo antes disso, os intrudos lá de casa não tinham o mesmo entusiasmo de outrora. A saúde do pobre tio Borba se alterava gravemente pelos últimos tempos. Ele revoltava-se contra a natureza, mas forçoso era cair. Então ele, agoniado de sofrimento, deplorava no fundo da cama a decadência das festas da nossa casa. São João sem os serões de Buena Dicha e sem os ovos do sereno. Presépios mal arranjados, sem a graça e a vida que só ele sabia comunicar às figurinhas de pau pintado. Mesmo do leito, ele tentava reanimar aquele descalabro com as suas pilheiras e o seu bom humor. O intrudo se transformara em troca banais de limões, contrariados, aborrecidos, sem capricho, que pareciam mesmo querer seguir sempre em sentido contrário à calculada direção. Não havia mais a batalha campal no meio da rua, a invasão vandálica das casas vizinhas. Oh, como sentiu o tio Borba o obscurecimento da má estrela. Havia 2 anos que seu nome deixara de ser o terror do bairro nos grandes dias. O desmoronamento do seu passado. Há 5 anos, vão completar-se no próximo intrudo, estava o velho Borba de cama. Ultimamente, ele quase não deixava a cama. O médico recomendava-lhe constantemente sossego, tranquilidade, abstenção de movimentos bruscos, de alegrias violentas, de excesso de qualquer gênero. O doente domava os seus ímpetos e obedecia. Chegaram, porém, os dias de loucura. Do seu quarto, o bom tio ouvia atentamente os rumores do intrudo.
os gritos de vitória, o barulho de água arremessada a bacias e os limões, que de quando em quando barafustavam pela janela como obuses e esmagavam-se de encontro às paredes, com o rumor de ovos partindo-se. Algumas famílias tinham vindo à nossa casa e nesse ano brincávamos com mais calor do que nos 2 anteriores. De tempos a tempos, as crianças, como ajudante de campo, vinham contar ao tio Borba as peripécias da campanha. O velho acolhia sorrindo os pequeninos mensageiros ofegantes, molhados, que narravam-lhe as coisas desatando em risadas intermináveis. Dava-lhes conselhos, interessava-se particularmente pelo nosso triunfo. Queria ver sempre vencedores de casa, atiradores da sua escola. As crianças levavam à campanha os seus conselhos de veterano experimentado. Que vergonha para o velho Borba se os vissem derrotados. Repentinamente, uma gritaria imensa e um tropel rumoroso invade a sala como uma tempestade. Uma saraivada de projéteis de cera vem rebentar as portas do aposento do enfermo. A vidraça de uma das portas voou em pedaços. O velho estremeceu no seu leito. Como nos bons tempos, sobe-lhe à fronte o sangue guerreiro. De um pulo, ganha a sala, desdobrando a bela estatura diante dos invasores. Viu os sobrinhos esbaforidos, fugindo pela casa, as roupas ensopadas a colarem-se-lhe as espáduas, os cabelos soltos gotejantes como uma deixa das ondinas. Viu os sobrinhos esbaforidos fugindo pela casa, as roupas ensopadas a colarem-lhes as espáduas, os cabelos soltos gotejantes como a madeixa das ondinas, os vestidos atrapalhando a carreira. Era a derrota dos seus. O Borba estava transfigurado. Uma energia estranha, que há muito lhe fugira, voltou-lhe a reanimar os músculos. Parou no meio da sala, fremente e ameaçador, como um marechal que vê-se abandonado e quer parar o inimigo com o prestígio do próprio heroísmo. Esta aparição surtiu efeito. Os invasores pararam à porta. Fez-se um milagre. Havia sobre uma mesa da sala uma pirâmide de limão de cheiro. Borba, aproveitando-se do espanto dos adversários, precipita-se para os limões. Cerca de alguns segundos, já não existia a pirâmide. Como uma metralhadora animada, o velho Borba varrera a entrada da sala. Ainda sou o mesmo! Rugiu o velho, com a face radiante. Pouco depois, cautelosos, medrosos, voltaram os invasores. Que surpresa lhes estaria a preparar o invencível? Adiantaram-se, espiaram. Lá estava o pobre Borba, com as roupas encharcadas, de bruços, rosto contra o assoalho, braços abertos, morto. Morto sobre o assoalho alagado, entre as cores alegres dos estilhaços das suas queridas granadas. Esse foi o nosso último intruso. Esse conto foi escrito por Raul Pompeia na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em 26 de novembro de 1883. Raul Pompeia, nascido em Angra dos Reis no dia 12 de abril de 1863. É considerado pelo ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, o escritor português José Saramago, o maior escritor da língua portuguesa, ao lado de Machado de Assis, sendo reconhecido todo o seu mérito pela Academia Brasileira de Letras, a ABL,
onde é o patrono da cadeira número 33. Suas ações em prol da abolição da escravatura e pela proclamação da República são pontos que vão de encontro com a história de liberdade do Brasil, tornando a trajetória de vida desse vulto de grande importância para a história de nosso país. Raul Pompeia, advogado por formação, foi jornalista, contista, cronista, romancista e um grande orador. Além disso, foi professor de mitologia na Escola Nacional de Belas Artes. E ainda foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional em 1894, nos deixando em 1895. Porém, escreveu seu nome entre os maiores romancistas brasileiros, com obras como Uma Tragédia no Amazonas, As Joias da Coroa, Canções Sem Metro, e sua obra, até hoje aclamada e reconhecida, O Ateneu, que é considerada a mais importante do realismo brasileiro. Salve Raul Pompeia!